Vou botar para gravar aqui. E é a questão de ansiedade em crianças, né? Uma questão até muito atual, né, da gente discutir, até em função da pandemia, do afastamento social, né? E, e realmente, né, quer dizer, o que eu tenho percebido é um aumento muito grande do nível de ansiedade das crianças nesses momentos, né? Hoje eu atendi uma menininha que, nossa, mãe, nunca vi tanta ansiedade solta, né? Eu acho que o próprio afastamento social, o próprio fato, né, da gente estar aí vivendo essa situação de pandemia, né? Quer dizer, esse afastamento, essa perda do que a gente chama de corregulação, né? A gente precisa desse outro para se regular. Essa presença do outro, especialmente as crianças, né? Ela é fundamental, né? Para que haja o que a gente chama de uma regulação das crianças, né? Isso tem aumentado. Ansiedade e criança, parece que elas andam juntas, né? É uma coisa muito interessante, né? Quem trabalha com consultório de criança há mais tempo sabe o que eu estou falando, né? É muito comum os sintomas de ansiedade em criança e as várias formas como eles se manifestam, né? E atualmente você está aí com uma questão, né, de uma pandemia, de um afastamento social que provoca o quê? Cada vez mais, né, quer dizer, mais aumenta o nível de ansiedade das crianças, né? E existem vários sintomas que são geradores de ansiedade, né? A gente pode pensar que nas fobias, na ansiedade generalizada, na própria ansiedade em si, né? A gente tem o TAG, a gente tem os traumas, a gente tem as situações do dia a dia da criança, a própria situação de endurece, que foi o último tema que a gente falou sobre isso, né? Ela é, de alguma forma, acionadora de ansiedade, né? A questão básica é o seguinte, né? Como que a gente definiria ansiedade, especialmente em crianças, ou mesmo em adolescentes, ou algo parecido, ou mesmo em adultos, né? Acho que não tem como você separar muito o, uma ansiedade de uma criança, de um adulto. Eu acho que em termos de manifestação ela é muito parecida. É uma sensação desagradável, tá? É um sentimento desagradável que é derivado de uma ameaça potencial ou real. Tá? Por que as crianças hoje estão num nível de ansiedade tão grande? Nós temos realmente o que a gente chama aí de uma ameaça potencial, que é o próprio fato da pandemia. Né? Você tem um medo de adoecer, você tem um medo de perder os pais, você tem um medo de perder os amigos, né? Você tem o próprio afastamento social que, de alguma forma, diminui a corregulação das crianças, né? Então, isso tudo, de alguma forma, é gerador de ansiedade. E o sintoma ansiedade é um sintoma extremamente presente em consultório de uma série de formas, né? O que acontece é que a criança, às vezes, não consegue, de alguma forma, perceber que existe algo errado, né? Existe uma coisa muito interessante que eu insisto muito com o pessoal que faz curso comigo, que são os meus alunos, que é preciso identificar a idade da criança, né, para você saber como vai ser a manifestação, né, que ela vai fazer dos sintomas específicos. Né? Se eu tenho uma criança até 3 anos, como é que ela vai manifestar a ansiedade dela? Chorando. Né? Ou, de alguma forma, reclamando ou brigando. Né? Se eu tenho uma criança posterior a 3 anos, aí já tem um funcionamento mental um pouquinho além. Né? Mas a maioria das ansiedades de uma criança menor, ela é vista ou ela é sentida como se fosse uma dor. Olha que coisa interessante. Né? Quantas e quantas vezes já peguei aqui no consultório crianças chegando com a sensação de dor, né? E na verdade o que você tinha era um quadro grande de ansiedade, né? Quando se trabalhou a ansiedade, se melhorou, né?
Eu peço a vocês para desativar o som. Quando vocês quiserem falar comigo, ativa, né? Que aí eu consigo ver. Senão a minha voz volta aqui no meu áudio. Né? Uma criança a partir de 7, 8 anos, onde já existe funcionamento mental, já existe alguma abstração, já existe um cérebro funcional. Como é que essa ansiedade vai se manifestar? Numa queixa específica, né? E muitas vezes uma queixa sem dono, né? Ela vai manifestar como se fosse alguma coisa que fosse alguma sensação estranha do dia a dia dela, né? Sem essa coisa, né, muito específica de conseguir nomear aquilo que a gente chama de ansiedade, né? E a principal forma com que as crianças, de alguma forma, manifestam a ansiedade, sem a menor dúvida, é alteração de comportamento. Tá? Não importa a idade. Né? Existe um comportamento que está gritando, que está falando, que está manifestando que tem algo errado. Né? E a gente tem que dar atenção para isso. Né? Agora eu pergunto para vocês, a criança vai fazer uma prova amanhã, ou ela tem um aniversário do melhor amigo amanhã. Seria natural ou normal haver uma ansiedade? Sim, percebe? Né? Nós mesmos, você vai fazer uma viagem amanhã, você vai para não sei aonde para visitar um lugar super legal. Né? Você fica tão excitado que você não dorme às vezes. Né? Uma criança da mesma forma. Né? Aí fica a pergunta, o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica? Né? Que se a gente pensar bem, né, ter uma ansiedade é bom. A ansiedade te faz mais atento, a ansiedade te faz ficar mais ligado, a ansiedade de alguma forma faz com que você produza mais. Qual que é o problema da ansiedade? Quando ela se torna tão grande, mas tão grande, que ela nos paralisa. Esse é o grande problema que nós temos com relação à ansiedade. Né? Mas uma ansiedade patológica e uma ansiedade normal, né, elas se diferenciam também por outras coisas. Né? Eu estou falando de criança, mas isso serve para adultos também, tá? Isso serve também para os adolescentes, de forma geral. Né? Nossa grande dificuldade com relação ao quadro de ansiedade é a diferenciação que você faz. O que é normal e o que é patológico. Aonde que ela começa a ser um problema e aonde ela é uma vantagem. Tá? A gente não pode falar que a ansiedade seja por tudo ruim. Não, eu acho que existem algumas vantagens com relação ao que a gente chama de uma ansiedade. Bom, a principal coisa que a gente tem que estar atento com relação à ansiedade é aquilo que a gente chama de intensidade. Tá? As ansiedades normais, elas são passageiras, elas são rápidas e com uma intensidade baixa. Tá? Se eu vou viajar amanhã, estou fazendo uma viagem super legal, que é a viagem dos meus sonhos, né? Estou indo para não sei aonde, com companhias super legais. É normal que eu fique ansioso, é normal que eu tenha dificuldade para dormir. Né? Se eu tenho uma prova amanhã, também é normal que eu tenha alguma dificuldade. Né? As respostas, mas acabou a prova, acabou a viagem, ela baixa. Né? Na ansiedade patológica, o que você tem? Uma intensidade muito grande. Né? Ela se torna permanentemente inalterada. Né? A intensidade normal, ela varia de acordo com a gravidade da situação que a pessoa está vivendo. Isso seja criança, isso seja adulto, isso seja qualquer um. Quanto maior a gravidade, maior a ansiedade. Quanto mais normal é a ansiedade, mais rápida ela é em termos de resposta, ela é mais passageira. Quanto mais duradoura ela se torna,
mais eu tenho uma patologia associada à questão da ansiedade, né? Na ansiedade patológica, a gente não tem alteração, ela está permanentemente ocorrendo, né? E, na verdade, o que ela vai, de alguma forma, a gente tem o estímulo provocador da ansiedade, mas os outros estímulos em volta também começam a ser acionadores de mais e mais e mais ansiedade. Ela se torna permanentemente inalterada. O nível de ansiedade está realmente muito grande. Tá? Uma coisa interessante que eu acho que serve para a gente pensar. A ansiedade normal, tá? Ela, de alguma forma, ela passa, ela não fica. Né? Ela, às vezes, tem um pique muito alto, mas ela passa. A ansiedade patológica, ela permanece inalterada. Não importa se existe o fato provocador ou não, se é exagerado ou não, ela fica. A ansiedade normal, ela nos faz ficar mais atentos, nos faz ficar mais ativos, nos faz ficar mais, até produzir mais. Né? Por exemplo, quando eu vou preparar alguém para uma prova, com essas técnicas maravilhosas que a gente tem, que são as técnicas psicossensoriais, eu nunca retiro medo e ansiedade. Nunca. Eu sempre deixo um nível saudável de medo, que a gente chama de uma precaução saudável, e um nível de ansiedade positiva. Por quê? Porque elas são extremamente úteis na execução de uma prova, na execução de uma tarefa. Eu trabalho todos os outros sentimentos presentes ali. Paralisação, uma série de coisas, mas eu só diminuo o nível de ansiedade e permaneço com um pouquinho. Eu gosto muito de palavras que se chama precaução saudável. Eu acho que todo medo que é transformado em precaução saudável é um medo extremamente positivo. Aquela história, medo e ansiedade são extremamente benéficos. Percebe? O que atrapalha o que a gente pensa, o que provoca o que a gente chama aí de uma ansiedade patológica? Quando ela nos paralisa. É quando nós deixamos de fazer aquilo que, de alguma forma, nós poderíamos fazer porque a ansiedade está presente. Entendeu? Essa é a grande questão que a gente tem com relação à ansiedade. A normal nos acelera. A patológica nos paralisa. É quando ela ultrapassa a minha capacidade de suporte. E quando isso acontece, o que acontece comigo? Qual que é o mecanismo que eu tenho de suporte a essa situação? É o que a gente chama de dissociação, que é a separação de consciência. Que é muito comum em estresse pós-traumático e é um dos grandes causadores daquilo que a gente chama de trauma. Tá? Uma outra coisa importante de vocês pensarem, tá? Que eu acho que é ligado à ansiedade. É engraçado, a gente começa a falar de uma coisa como que as ideias e os pensamentos vão se encaixando no sentido de eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Ansiedade, ela é subcortical. Isso é uma coisa importante vocês pensarem. Tudo aquilo que eu não consigo controlar, com a minha corticalidade, ela é subcortical. Pensem comigo o seguinte, tá? Eu gosto muito desse exemplo, ele é muito legal. Se a gente pensar o cérebro como uma mão, tá? Até o formato é muito parecido. Nós temos dois lobos, tá? Aqui eu tenho a parte pré-frontal, onde eu faço a avaliação. Todos vocês agora estão utilizando muito pré-frontal, por quê? Porque vocês estão escutando o que eu estou falando, estão fazendo níveis de comparação, vocês estão, de alguma forma, fazendo uma relação disso com o seu dia a dia, e uma série de coisas. Mas aquilo que eu não controlo com o meu pensar, ele é
procedimental, ou ele é o que a gente chama de subcortical. Tá? O nosso cérebro ele é formado por estruturas mais novas, né, que nos permite pensar, que nos permite avaliar, que nos permite fazer uma série de coisas. Mas tem algumas estruturas também que são de sobrevivências, que são estruturas antigas, né? Especialmente o nosso sistema límbico, que fica aqui no miolinho da nossa mão. E aqui na ponta da minha unha teria umas estruturas chamadas amígdalas hipocampais, que são os nossos centro-identificadores de perigo. Tá? Sempre que eu tenho um trauma, sempre que eu tenho uma fobia, sempre que eu tenho uma ansiedade, sempre que eu tenho um TAG, isso aqui é acionado. E quando isso aqui é acionado, é como se ele sequestrasse o meu pensar. Então, pensa o seguinte, se eu estou com o cérebro ativado aqui, e aqui está desativado, porque o meu cérebro entra em forma de sobrevivência, eu virar para a pessoa e falar com ela assim, acalma, já passou, tudo bem. Ou falar assim, vai a merda, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho, né, as estruturas corticais funcionando quando eu estou ativado procedimentalmente. Né? Então, o que acontece? Se eu quero desativar a minha ansiedade, o que eu tenho que usar? Não são palavras, é o corpo. Por isso, as técnicas psicossensoriais que a gente tanto utiliza, por isso, ferramentas como CardioMind e outras ferramentas, né, são tão legais. Né? Só um instantinho, só botar o pessoal para dentro aqui, tá? Por isso que essas ferramentas que a gente está aprendendo na formação em terapia do bem, elas são tão, mas tão importantes e tão fundamentais. Né? Especialmente quando eu trabalho com criança. Né? Aonde muitas vezes uma ferramenta psicossensorial ela é muito mais efetiva do que aquilo que eu falo. Né? Muitas vezes, um CardioMind, um processo de técnica psicossensorial, né, onde eu uso o corpo para desativar a ansiedade, é muito mais funcional do que eu falar assim, calma. Né? Se por acaso vocês tiverem alguém com crise de ansiedade na frente de vocês, né, eu acho que o melhor que vocês podem fazer é virar para elas e falar assim, respira. Por quê? Quando eu mando respirar, eu estou usando o corpo. Bom, vou explicar isso para vocês, que isso é um conceito muito importante. Tá? Nós hoje nós estamos vivendo num mundo que é, né, puramente ansiedade. Né? Você liga a televisão, 1.500 mortos. Né? Você abre um site de jornal, 1.400 mortos, 1 milhão de mortos no mundo. Né? Você sai na rua, acho que todo mundo vai te infectar com coronavírus. É uma maluquice esse negócio que a gente está vivendo. Né? Como é que eu desativo isso? Vou de novo usar o exemplo da mão. Tá legal? Nosso cérebro é como se fosse uma mão. Os processos de avaliação, se eu perguntar para vocês aí, todos que estão me escutando, não precisa me responder não, só pensem. Aonde vocês moram? Uma mora em Fortaleza, outra mora na Bahia, outra mora em Itabira, outra mora em Itabirito, outra mora não sei aonde. É isso? Qual parte do cérebro de vocês usaram para me responder isso? Pré-frontal. Uma pergunta, vocês compararam e estão aqui com uma resposta. Tá? Quando eu tenho ansiedade, aonde que ela ocorre? É aqui no pré-frontal? No temporal? No occipital? É aqui, ó, na amígdala hipocampal. Se uma pessoa está com muita ansiedade, tá? Aí você vira para ela e fala assim, calma. É uma coisa muito interessante. Eu falei que eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a questão de tom de voz, né, na intervenção com traumas, com ansiedade, com medo, que é uma coisa que eu estou estudando que é muito legal.
que é muito bacana. O tom de voz pode regular uma pessoa, né? Isso é uma coisa bacanérrima, né? Isso muda radicalmente a sua forma de trabalhar com as pessoas, né? Se eu viro para as pessoas e falo assim, calma, para essa informação sair daqui, pegar esses caminhos neurais para chegar aqui e desativar essa amígdala hipocampal, tá? Que está ativando a ansiedade, que está ativando o medo, sabe quanto tempo isso leva? Umas 2 horas. Eu já morri de ansiedade. O seu menininho está lá com questão comportamental, ansiedade a mil, fazendo uma série de coisas. Eu falo assim, calma. Não adianta. Por quê? Porque para essa informação sair daqui do pré-frontal, né, que não está funcionando, porque eu estou ativando sobrevivência, e chegar aqui e desativar isso, é 2 horas. Aí vocês me perguntam, então qual que é a solução? Porque eu só tenho o corpo, só tenho palavras, né? Até então, para terapia, né? O corpo. Tudo sobe para o cérebro. Isso é uma questão de sobrevivência, isso é o biológico. É extremamente rápido. Tudo que desce do cérebro para os nossos caminhos mais procedimentais é extremamente lento. Pensar é lento, né? Por isso que o cérebro desativa o pensar, né? É aquela situação o que eu falo que é a situação de armadilha do trauma, né? Quando eu tenho um trauma, é como eu ativo toda a minha questão e a minha resposta de sobrevivência, né? Que é pensar, tentar empatia, fugir, lutar ou congelar, né? Só que, passado o perigo, o meu cérebro continua em fugir, lutar, em congelar, ele não consegue desativar que aquele perigo acabou. E essa ativação constante que ocorre, às vezes, durante 45 dias, é que vai formatar aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático. Uma criança está com ansiedade. Se você quer, de alguma forma, desativar isso, como é que você faz? Você fala assim, calma. Não adianta. Você tem que usar o corpo. Escutem isso, por favor. Isso é uma coisa fundamental, importantíssima, tá? Se vocês entenderem o que eu estou falando agora, vocês ganharam, eu ganhei minha noite hoje. Né? E vocês ganharam um conceito muito, 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 muito importante. Tá? Eu só desafio a ansiedade com o corpo. Tá? Ferramentas como a estimulação do PRI, como o CardioMind, né, que usa coerência cardíaca, né, como as técnicas psicossensoriais, né, a técnica psicossensorial para sistema de crença, né, são as formas mais eficientes que nós temos para desativar qualquer processo de medo, de ansiedade e trauma. Tá? Dentro dessa ideia de neuroterapia. O que é neuroterapia? São as novas técnicas em psicoterapias que utilizam de estimulações específicas para que o cérebro processe mais rapidamente informações disfuncionais. Essas estimulações tanto podem ser estimulações corporais, quanto podem ser estimulações mentais. Certo? Tom de voz, por exemplo, a hipnose muitas vezes você não tem um toque na pessoa, mas a hipnose ela tem um potencial de neuroterapia. Agora, não tenho dúvida, se é ansiedade, tem que usar as técnicas mais corporais. Tem que usar CardioMind, tem que usar técnica psicossensorial, tem que usar todo esse paradigma psicossensorial. Tá? Tudo que sobe para o cérebro muito rápido, tudo que de alguma forma desce do cérebro é extremamente lento. Tá? Eu desativei o som de todo mundo aí, tá? Se vocês quiserem falar comigo, tem que ativar o som, porque estava tendo uma interferência de um som ligado aí, tá? Para o pessoal que está aí no Instagram, que eu também estou ao vivo no Zoom aqui, né? E quem quiser vir para o Zoom, que aqui é interativo, a gente pode conversar, é muito mais legal que aí no Instagram. Né? Então, usem o corpo para desativar a ansiedade. Tá?
Outra coisa importante, tá? A gente estava falando que a ansiedade, ela tem a questão aí da permanência, tá? A ansiedade patológica, ela permanece, ela não diminui com o tempo, né? Uma coisa interessante, tem gente me perguntando como é que faz com atendimento online. A gente criou um curso só sobre isso, para ensinar vocês a utilizarem essas técnicas no atendimento online, né? Um curso baratinho, né? Ainda está barato, né? É só ir lá, chama Prevenção de Traumas Sexuais, lá na página do Sinapse. Ele custa R$ 50 e ensina essas ferramentas nesse momento de quarentena. É outra coisa importante que eu estava falando aqui, uma coisa muito legal, tá? As respostas patológicas, elas são permanentes, tá? Elas ficam durante mais tempo. E uma coisa fundamental, especialmente em criança, gente, eu acredito que as pessoas que estão aqui têm um interesse maior por terapia de criança, né? Em criança, as respostas patológicas, além de permanência, elas têm flutuações. Isso é uma coisa importantíssima de você pensar, tá? Elas aparecem muito forte, a gente faz um ataquezinho a elas, né? Mas se você não souber qual é a causa da ansiedade, ela vai abaixar o nível aqui em resposta até à terapia. Mas depois de alguns meses ela volta. E volta com a mesma intensidade, né? Aí você tem certeza que você está no caminho errado terapeuticamente. Você tem que reavaliar o que você está fazendo terapeuticamente, porque não está sendo funcional, né? Quando a gente faz as técnicas psicossensoriais mesmo, né, a gente consegue uma resposta muito grande nas terapias de ansiedade com criança, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho agora para vocês, um pouquinho sobre os tipos de ansiedade, especialmente em criança, né? Porque uma das grandes questões no tratamento de crianças com ansiedade é você fazer o diagnóstico correto. A maioria dos erros terapêuticos passam por um diagnóstico incorreto, tá? Às vezes a pessoa está tratando ansiedade, é uma outra coisa no fobio, é um trauma, é uma ansiedade generalizada. Você fazer esse diagnóstico correto é um negócio fundamental terapeuticamente, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem, uma das patologias mais importantes que acontecem com criança é aquilo que a gente chama de uma ansiedade generalizada, tá? Atualmente, nós estamos vivendo uma tempestade, né? Uma pandemia de ansiedade generalizada em crianças, tá? O que é uma ansiedade generalizada, né? Nesse momento, as crianças começam a apresentar um medo excessivo, tá? Preocupações exageradas com relação à morte. Vou citar o atual, né? O que essa pandemia tem provocado nas crianças. Situações com relação à morte, a perdas, a adoecer, aos avós adoecerem, aos tios adoecerem, aos pais adoecerem, né? Preocupações irracionais sobre várias situações específicas, até com os amigos, com o cachorro, uma série de coisas. Essas crianças estão constantemente tensas. Constantemente, elas não baixam a guarda, né? Elas dão a impressão que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, né? E qualquer mínimas coisas as deixam extremamente apreensivas, né? Talvez vocês aí que são pais e que são mães, né, estão se identificando com aquilo que eu estou falando, com as crianças dentro de casa atualmente, tá? Essas crianças estão sempre preocupadas também com aquilo que a gente vai achar, com o julgamento dos outros, dos pais, dos outros amigos, né? Especialmente com relação ao seu desempenho, ao que elas estão falando, o que elas estão achando. Elas não tiram o foco de vocês, né? Uma coisa impressionante, né? E você tem que estar o tempo todo reforçando confiança nelas. Tudo bem, já passou, vai passar, tranquilo.
né? Não conseguem relaxar, né? Elas estão o tempo todo no nível de tensão absoluto, né? Apresentam muitas queixas somáticas, dores, né, sintomas corporais, os próprios sintomas de ativação de ansiedade, como palidez, coração acelerado, né, elas vivem reclamando que os corações viraram batedeiras. Né? Vocês devem estar escutando isso no dia a dia. Tensão muscular, e no final do dia provocam dores musculares fortes. Né? Elas estão sempre atentas, elas não perdem vocês de atenção. Né? Os pais ou quem está perto, a atenção está sempre constante, né? Sempre vigiando as pessoas e qualquer possibilidade de ameaça, de perigo, elas estão vigiando. Essas são as crianças, né? Muitas vezes com ansiedade generalizada. E são as crianças que estão vivendo hoje. Né? São crianças que às vezes estão pedindo o tempo todo para os pais ou para os responsáveis, né? Elas querem uma confirmação. Eu fiz certo, tá legal, eu falei certo, não sei o que mais, não sei o que outro. Né? E extremamente sensíveis a comentários negativos. Você faz uma brincadeirinha, cuidado com o que vocês falam. Você faz uma brincadeirinha qualquer, como se você tivesse desativando essas crianças. Né? Estão o tempo todo apreensivas, o tempo todo com acionamento de ansiedade, né? e com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. São crianças que acabam gerando o quê? Tensão no ambiente. Né? Isso vai gerando o quê? Uma panela de pressão dentro das casas. E quando você fala hoje em afastamento social, né? E nem todo mundo, eu estou numa casa extremamente confortável, que tem espaço, só eu e minha mulher, que nem filho está comigo mais, né? Eu posso sair, eu olho, vou no quintal, eu olho para o sol, eu respiro, se eu quiser caminhar na rua, eu caminho, porque não tem ninguém. Né? Agora, pensa uma família com 6 pessoas dentro de um apartamento de 2 quartos. Né? Uma criança com ansiedade generalizada vai fazer uma maneira de pressão ali dentro, completa. Né? E extremamente irritadas, né? E acabam gerando famílias irritadas que estão brigando com ela. Uma das coisas que me anda me preocupando muito atualmente é a questão da violência contra essas crianças, porque elas estão num nível de ansiedade muito grande e às vezes os pais estouram e batem fisicamente. Né? A própria violência contra a mulher, né, é uma coisa que tem me preocupado muito, muito, muito ultimamente. Né? E a gente tem que denunciar, a gente, se souber, chama a polícia, chama o conselho tutelar. Né? Ninguém tem direito a abusar moralmente de ninguém na vida. Né? Tudo tem um limite, até a dor tem um limite. Né? Essas crianças têm o que a gente chama de uma ansiedade generalizada. Tá. Como é que diferencia isso de um trauma, ou de uma fobia, ou de uma ansiedade de separação? Né? Que é a nossa grande questão enquanto terapeutas de criança. Né? Ainda mais que a criança, normalmente, ela não se coloca de uma forma muito clara, terapeuticamente. Né? Ela não vira para você e fala assim, você está me irritando porque você está me cobrando demais. Ela não tem nem condição cognitiva para falar um negócio desse. Ela responde sempre com comportamento alterado, com raiva, botando pressão na casa, chorando, e com isso provocando o quê? Em que as pessoas tenham uma resposta, às vezes, violenta com relação a isso. Como diferenciar, né, o trauma do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, ou da fobia ou da ansiedade de separação? Simples, né? Fácil. Né? Ainda mais depois que eu falar, vai ficar mais fácil ainda. O que faz a diferença de um TAG para uma fobia ou para um quadro aí de trauma existe um fator reativo provocando essa ansiedade da criança. Existe algo que está além da possibilidade de suporte dessa criança.
Vocês que são terapeutas de crianças, vocês que estão aí buscando essa forma de trabalhar, é fundamental. O que é? Você tem um pai abusando, você tem uma escola abusando, você tem uma situação de bullying no colégio, né? Essa criança está sendo abusada moralmente, né? Isso está provocando essa ansiedade. No TAG sempre tem um fator. E a primeira coisa que a gente tem que trabalhar no TAG é retirar esse fator estressante. Né? Retirar uma mãe que cobra demais. Às vezes, gente, eu sei que trabalho com criança, a maioria dos TAGs, eles são provocados por escolas inadequadas à criança. Tá? As escolas são muito adequadas ao desejo dos pais que essa criança tenha melhor estudo no mundo, sem se perguntar se a criança tem condição de acompanhar isso. Se você tem uma criança focada, uma criança que funciona bem com relação à cobrança, né, que você bota a lenha e ela, de alguma forma, ela faz mais fogo, né, que a gente chama, bota na escola difícil, que ela dá conta. Agora, uma criança que ela é tudo pelo social, uma criança que gosta de relacionar, uma criança que gosta de esporte, se botar numa escola que pede demais, vai dar um problema. Né? Muitas vezes, a maioria das ansiedades generalizadas, ela é devido a uma escola inadequada. Né? Normalmente existe um agressor psicossocial. Um pai que cobra demais, uma professora inadequada, colegas inadequados. Né? E é uma coisa importante vocês perceberem. Na ansiedade generalizada, existem algumas coisas que vocês têm que estar atentos. Tá? Esse agressor psicossocial, esse estressor psicossocial, essa coisa que está pedindo muito da criança. A criança tem capacidade de se adaptar a ela? Se não tem, tem que baixar o nível, né, do que está sendo pedido dessa criança. Né? Não podemos deixar. Outra coisa importante, você tem um estressor psicossocial, você tem um pai disfuncional, uma escola disfuncional, colegas disfuncionais, né? Por mais tempo que a criança inicialmente tem a capacidade de suporte, mas quando isso vai permanecendo, isso vai aumentando, isso vai ficando rotineiro, vai aumentando em termos de tempo, né? Isso de alguma forma esgota a capacidade da criança de se adaptar a isso. Vai gerar o quê? De novo, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Um outro fato importante de vocês estarem atentos, né, é a sensibilidade da criança. Muitas vezes a criança passou por uma perda importante, perdeu um cachorrinho, perdeu um avô, perdeu alguma coisa que era importante para ela. E isso faz com que ela fique naquele momento mais sensível. Né? Ela fica mais vulnerável, talvez essa seja a palavra correta. Né? E essa vulnerabilidade faz com que, às vezes, pequenas situações de estresse psicossocial se torne alto e a criança perca a capacidade de responder a isso. Né? É uma criança muito impressionada, que tem crianças que sempre superestimam as situações, né? Sempre ampliam muitas coisas. Essa criança vai sofrer de TAG. E muitas vezes existe uma combinação desses fatores, desses estresses todos causando isso. Bom, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho um fator psicossocial. Eu tenho um estressor psicossocial que eu tenho que, de alguma forma, identificar e que eu tenho que diminuir o poder dele. Tá? Senão não tem jeito. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento, especialmente para as pessoas que moram no Brasil, tá? Que é uma coisa muito importante. A gente tem muita gente de Portugal aqui também nessa live, mas eu acho que no Brasil a gente está vivendo talvez a pior parte da pandemia, né? Em termos relacionais, né? O que nós temos aqui? Uma situação muito difícil, né? O estressor psicossocial é, de alguma forma, o afastamento social.
né? O estressor psicossocial é o medo que as crianças têm de perder as pessoas que elas amam, de perder esses avós, de perder essas pessoas que são tão amorosas e importantes para elas. Tá? E tem uma coisa muito que vocês têm que prestar atenção, né? Quanto mais terrível é uma experiência, especialmente para uma criança, mais ela busca relações íntimas de afeto. Tá? E nós estamos com pais no limite. Né? Você ter que, de alguma forma, cuidar da sua vida, trabalhar, ainda tem que cuidar de escola online de criança, eu sinto que está um horror para quem está vivendo isso. Né? E o que nós temos hoje? Nós temos uma grande quantidade de transtornos de ansiedade generalizada em crianças em função da pandemia. Tá? Eu repeti isso durante algumas lives, eu vou falar de novo porque eu acho que é importante. Nós somos animais de bando. Tá? Nós somos mamíferos. E mamíferos precisamos daquilo que a gente chama de corregulação. Nós aprendemos instintivamente a sobreviver em bandos. Né? Nós nos unimos em família, nós nos unimos em grupos, nós nos unimos em grupos de trabalho, em grupos de relação. Por quê? Porque, para a gente, isso significa instinto de sobrevivência. Aí vem o mundo e fala assim, se afastem. Aí vem o mundo e fala assim, cuidado, você vai morrer. O que acontece nesse momento onde ocorre essa situação de pandemia? Né? Nós entramos no conflito interno. O instinto te fala para procurar o outro, mas o mundo te fala que você vai morrer. Né? E mais, quando a gente se afasta do outro, a gente perde o potencial de corregulação. Tá? Que é tão fundamental. Vocês já repararam tanto que a gente se compara aos outros? Né? Vocês devem estar aí me escutando, me comparando com vocês, ou com uma série de coisas. Tem jeito de ser do humano. Tá? Essa comparação ela tem uma função de corregulação. Especialmente para as crianças. E quando você afasta as crianças da relação social, dos amiguinhos, de tudo, né, isso é grave. Né? A gente vai ter crianças com transtorno de ansiedade generalizados adoidados. Tá? O que nós estamos vivendo é uma grande quantidade de crianças com TAG em função da pandemia, em função do medo de morrer, em função de uma série de coisas. Né? A gente tem que assegurar para as crianças o tempo todo, né, proteção, segurança, né, de que elas estão bem, que tudo vai passar. Isso é fundamental nesse momento. Né? Que a gente faça isso, de que a gente faça dessa forma com as crianças. Tá? Vamos falar um pouquinho agora, né? Nossa, eu achei que ia sobrar tempo, não vai sobrar, não vai dar tempo de falar tudo que eu quero hoje. Importância. Vamos lá. Outra questão muito importante é ansiedade e separação, tá? Que é uma coisa que nós estamos vivendo nessa pandemia de forma exagerada, né? E que faz parte, de alguma forma, da vida de todos nós. Eu perguntei qual de vocês nunca teve medo de perder um pai ou uma mãe na infância? Ou de perder um grande amigo? Ou que perdeu alguém e fica pensando que pode perder também? Né? Isso é do humano, isso é do comparativo. Tá? A ansiedade de separação, ela se manifesta na criança com uma preocupação irrealista, não existe realidade. Né? Quanto a um possível dano ou perda de alguém que ela ama. Né? É um sintoma que costuma aparecer por volta dos 7, 8 anos. Isso é uma coisa importante, tá legal? Por que é 7, 8 anos? 7, 8 anos existe uma mudança fundamental em termos de funcionamento mental. Existe um marcador aí importantíssimo em termos de funcionamento mental. 7, 8 anos é quando a criança começa a abstrair. O que é abstrair? É quando ela sai do concreto. Uma criança de 5 anos, ela se veste de Batman, ela se sente o Batman.
Tá? Se você virar para ela e falar assim, nossa, Batman, ela assusta. Né? Porque ela acha que ela é o Batman mesmo. Né? O pensamento é concreto, não existe abstração. O conceito, por exemplo, de morte ou perda não está muito presente, não. Com 7, 8 anos, há uma mudança importante em termos de funcionamento. Então, ela começa a abstrair. No que ela começa a abstrair, ela tem a percepção da morte. Ela tem a percepção da perda. E aí começam as grandes ansiedades de separação, que são tão comuns no consultório. Eu diria até que eu acho que quem trabalha com criança, eu acho que às vezes cerca de 50% das buscas que a gente tem em consultório são por ansiedade de separação. Tá? E nisso, a criança se torna incapaz de ficar sozinha. Ela precisa do pai para tudo, ela não vai para a escola, fica parecendo que é uma fobia escolar sem ser, né? Porque a criança não consegue ficar longe dos pais, né? E ela fica aderente, ela fica regressiva, né? Ela precisa dos pais o tempo todo, né? Ela costuma ser sombras dos pais, onde os pais vão, lá estão lá estão os filhos atrás, né? É muito comum, às vezes, a criança está na escola e tem que ligar, ela cria um sintoma físico. Nossa, como eu já escutei isso no consultório. Ela cria uma dor, vai para a enfermaria para criar uma forma de ligar para os pais. Né? Essa criança tem um monte de queixas físicas, tá? É muito comum essas crianças terem dor de barriga. Por quê? Porque a angústia é sentida como dor, porque o medo é sentido como dor. E eles relatam isso como uma espécie de dor de barriga, como se fosse uma enxaqueca, né? Elas têm dor de cabeça, né? Que estão sempre para a enfermaria, tá? Atenção, gente, elas têm a dor, tá? Isso não é fingido, não. Tá? Isso é igual o cara que paralisa uma mão, ele paralisa a mão. Né? O corpo, ele é o gerador da dor. Às vezes você limpa o sentimento na base da dor e aquilo ali desaparece. É impressionante. Tá? Ela tem vômitos, especialmente na hora de ir para o colégio. Né? E é a grande pergunta, quando é ansiedade generalizada? Quando é ansiedade de separação? Quando que é a fobia escolar? Ainda temos essa questão. Né? E como que é difícil determinar isso? Né? A gente tem ferramentas hoje muito interessantes, né? Porque eu acho que alguns de vocês que estão aí conhecem ela, que é o diagnóstico psicossensorial, né? Onde a gente utiliza dos pontos meridianos energéticos e a gente consegue fazer, às vezes, um diagnóstico rápido e fazer um tratamento rápido da criança a partir disso. Né? No diagnóstico psicossensorial, o que você faz? Você utiliza, através do ring test ou de um outro músculo, né? O campo de pensamento do medo e percebe quais são os pontos meridianos que abrem quando a criança pensa naquele medo. Aonde cada ponto meridiano é um órgão e cada órgão é um sentimento. É como se eu fizesse uma leitura do corpo da criança. Né? Dentro do paradigma em que nós somos especialistas em mentir para nós mesmos e que o nosso corpo não mente. Tá? Isso é uma coisa fundamental de se pensar. Tá? Portanto, essa criança que tem ansiedade de separação, ela tem uma série de queixas físicas, especialmente quando vão para a escola. Tá? Queixas físicas que fazem com que a enfermaria ou com que a diretora ligue para os pais. Isso é muito comum e isso acontece muito. Outra coisa importante. A situação de pandemia, ela tem criado nas crianças um aumento das sensações de ansiedade de separação. Né? Uma outra coisa legal e fundamental vão haver algumas perdas importantes. Né? Não tem jeito. Né?
O próprio Covid vai fazer com que a gente tenha perdas importantes e fundamentais, né? E isso vai ser gerador, possivelmente, por comparação, de ansiedade e separação. E uma outra coisa que vocês têm que se preparar enquanto terapeutas, né? Eu já tive algumas situações já no consultório, né? É a questão de comunicação de morte com crianças. Tá? Se para a gente, né, que somos um pouquinho acima da média em termos de percepção de mundo, né, a gente não consegue entender a questão da morte. Né? É uma questão extremamente abstrata. Né? Imagine uma criança trabalhar com isso. Né? Eu tenho um videozinho lá no meu canal de YouTube onde eu uso a metáfora do navio, que é muito legal, que vocês podem talvez estar buscando lá, né, essas informações importantes. Outro quadro que é gerador de ansiedade em crianças, só voltando, cuidado, gente, nós temos muitas crianças vivendo uma ansiedade de separação muito grande em função da pandemia e das perdas causadas por essa pandemia. Tá? Outra questão importante são as fobias, tá? Que também são sintomas de ansiedade e que estão presentes. Tá? É um sintoma muito comum no consultório. Às vezes é difícil você, por exemplo, diferenciar o que se é uma fobia escolar, ou se é uma ansiedade de separação, ou se é um tag para uma professora inadequada. Né? E mais, né? A criança não tem a fala tão clara quanto o adulto, não tem abstração, você tem só um corpo falando. Então, para nós terapeutas é muito difícil fazer esse pensamento certinho. Né? Muitas vezes a gente vai para o ensaio e erro. Né? Você tenta fazer um trabalho com fobia, ver se isso resolve, tenta fazer um trabalho com tag, né? Mas é assim mesmo. Né? Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito difícil, muito, muito linda, né? Uma profissão muito difícil. Né? Na fobia, você tem um grupo de transtornos que são desencadeados a partir de uma situação, né? E que às vezes não apresenta nenhum perigo real. Tá? Por exemplo, uma fobia de barata. Né? A fobia só acontece se você coloca a pessoa diretamente com a barata. Né? Se você retira a barata, acabou o medo. Né? Nesse momento da fobia, a criança tem um ataquezinho de pânico, ela tem palpitações, ela tem suor frio, ela tem uma série de coisas. Tá? E normalmente a fobia está ligada a alguma situação de vida que não tem nenhuma relação, às vezes, com o objeto fóbico. Eu tenho um caso aqui, um caso impressionante, porque o menino ele tinha fobia de lagartixa. Né? E é engraçado que esse caso eu tenho ele gravado em vídeo. Né? Eu tive a sorte de filmar. Né? Na época eu trabalhava com a MDR, né? Foi até uma sessão de MDR onde você fez uma sensibilização de fobia, né? De lagartixa, buscando isso. Nesse caso, como é que foi? O que houve por trás da fobia desse menino foi... Nós estamos voltando na situação dele lá especificamente, e ele chegou numa situação onde o pai contou para ele que ele era adotado. A situação de adoção dele. No que a gente limpou, né, a cena da adoção, do pai falando daquele momento de extremo desconforto, desproteção que ela sentiu, não houve mais medo de lagartixa posterior a isso. Agora, vai me fazer a relação entre medo de lagartixa e adoção. E esse é o grande erro das pessoas, né, que trabalham com material fóbico. Tá? Vocês ficam tentando achar alguma relação, como se fosse um trauma, ligado a isso. E não é. Fobia, né, existe, é como se fosse um segundo caminho. Eu escutei uma coisa muito interessante. Eu estava sensibilizando o trauma de uma cliente hoje, ela me falou
Gastão, traumas são realidades paralelas. Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu falei, como assim? Isso que eu estou vivendo, né, agora, parece estar tão distante de mim que parece uma realidade paralela. Né? É claro que ela estava dissociada naquele momento. Né? Mas a fobia também parece que é uma realidade paralela, não tem nada a ver com aquilo. Né? Na fobia, você tem sempre que pensar, né, que existe alguma criança, né, ou algum adulto que, de alguma forma, foi negligenciado e que fez uma promessa de sobrevivência que virou uma grande fobia. Existe uma coisa muito importante que a gente tem que diferenciar aqui, tá? É a fobia de medo traumático. Por isso, muitas vezes, uma terapia de fobia não funciona. Tá? Por quê? O pessoal que está no Instagram aí, tá? A gente está lá no Zoom também. Vai acabar daqui a pouquinho a nossa live aí. Se vocês quiserem migrar para o Zoom, tá? Migrem, porque a gente vai ficar mais um pouquinho aqui conversando sobre perguntas. Muitas vezes, uma das formas que o trauma se manifesta é através de fobias, é através de medos. É medo traumático. Tá? Existe um pequeno macetezinho que eu vou contar para vocês, né, que é fundamental que vocês entendam. Quando eu tenho uma fobia, eu tenho apenas um objeto ou uma situação que ela é geradora de fobia. Tá? A fobia ela pode se fazer ou pode se tornar processual. Tá? O pessoal está me pedindo o link do Zoom aqui, cara, não tem como passar para vocês agora não. Sinto muito. Tá? A fobia existe um objeto. Agora, se o paciente ele tem medo de borboleta, medo de formiga, medo de rato, medo de ansiedade, uma série de coisas, né? Ele não é multifóbico, ele tem trauma. Isso é uma das formas que a gente tem de diferenciar o que a gente chama de fobia de medo traumático. Tá? E uma outra forma como a ansiedade se manifesta, né, e que é importante que a gente esteja atento, né, são através do estresse pós-traumático. Os traumas, eles são grandes geradores de ansiedade em crianças. Talvez os principais geradores de ansiedade em crianças. Tá? A gente pega, eu tenho um projeto social, porque a gente trabalha com crianças de baixa renda que têm estresse pós-traumático. A gente tem 20 anos que tem esse projeto. Né? Muitos de vocês que estão aqui comigo já foram lá, ou trabalham comigo, já estiveram lá em algum momento. Tá? Se eu pego 100 crianças de baixa renda, 56 têm estresse pós-traumático. Né? Isso quer dizer o quê? Que grande parte das ansiedades de crianças elas são geradas por traumas. Né? E a grande questão é que o estresse pós-traumático ele não responde a uma terapia normal como uma fobia, como um TAG, como outros processos funcionam. Tem que ter uma aproximação especial, tem que ter uma aproximação do que a gente chama de neuroterapia, porque senão ele se torna extremamente disfuncional. Né? Então é importante que vocês façam essa diferenciação, é importante que vocês façam essa diferenciação em criança. Pessoal que está no Instagram e que tem a senha do Zoom, vai lá para o Zoom que está acabando aí a live do Instagram, tá? E a gente tem muito para conversar um pouquinho aqui sobre a questão de ansiedade em crianças. Né? E outra coisa importante, já que aproveitando que está acabando o tempo do Instagram aqui, a gente está nesse sábado agora, fazendo o primeiro encontro presencial do curso de terapia de estados de ego. O pessoal que fez a formação em trauma, o pessoal que trabalha aí com MDR, com outras técnicas legais, não deveria perder essa formação. Né? E está muito legal e ela está sempre presencial. A gente tem muitas aulas teóricas por educação à distância e 2 encontros presenciais para treinar as técnicas. E um vai ocorrer agora nesse sábado de 2 às 6 da tarde. Tá? Para o pessoal do Instagram, aí um beijo, porque vai finalizar. Né? Então estejam atentos, porque o trauma também é um fator gerador de ansiedade. E a cada gatilho você vai estar gerando mais e mais e mais e mais ansiedade.
Isso não tem muito jeito. Só um instantinho, gente. Tá? Porque isso é assim. Tá? Eu vou abrir agora para a pergunta de vocês, tá? Atenção, temos que ligar, tá? O gravador de vocês que está desligado. Alguma pergunta? Oi, Gastão. Oi, e aí, Claudinha, tá boa? Tá bom? Tá ouvindo bem? Tá, né? Diga. Deixa eu te contar. Em relação à ansiedade de separação, eu fiquei pensando, à medida que a gente foi conversando, né? Primeiro, boa noite pro pessoal, né? A respeito dessa ansiedade de separação após pandemia, depois que essas crianças ficaram tanto tempo com os pais. Tá certo? Eu fiquei pensando nisso. Sabe? Como que isso pode vir posterior a essa pandemia, nesse retorno dessas crianças à aula, nesses pais voltando, né, do home office. A gente vai acontecer isso, né? Mas eu acho que nosso quadro maior ele vai ser mais de transtorno de ansiedade generalizada do que de ansiedade de separação. Né? Inclusive o transtorno causado pela ausência desses pais, né? Que estão tão presentes aí, né? E vai acontecer agora. Não vai acontecer tão cedo, né, Cláudia? Eu acho que essas aulas só vão voltar mesmo, pelo que eu estou vendo aqui no Brasil, por volta de outubro, novembro, só ano que vem, né? Eu acredito que ano que vem. Eu tô desacreditado que eu vou viajar hoje esse ano para dar curso, né? Já estou começando a colocar o Zoom como possibilidade de relacionamento com as pessoas, né? Tá muito louco isso, né? E você está vivendo uma situação de muita desproteção, né? Que eu acho que ninguém sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas eu acho que o que a gente vai ter aqui é uma ansiedade generalizada grande, muito mais tarde do que a ansiedade de separação. Vai viver ansiedade de separação aqueles que perderem avós, aqueles que perderem parentes, né? Porque a Covid está chegando muito perto da gente, né? Cada dia mais você vê um amigo, vê um outro, né? Então, que está morrendo, que está indo embora, não tem jeito, né? Acho que isso aí vai ser muito mais gerador, talvez de um trauma por perda do que de uma ansiedade de separação, né? O que eu acho é que nós vamos ter muito trabalho daqui para frente, muito, né? O consultório tem umas 2 semanas que está... Aqueles clientes todos que optaram por não fazer a terapia à distância estão voltando, mas todos desregulados, né? Estrupiados, no certo sentido. Né? É muito comum. Como é que está em Portugal aí? Vocês já voltaram com as aulas, gente? O pessoal de Portugal que está aqui. Ana João, Maria Vicente. Vocês têm que ligar o som para falar, tá? Mais alguma pergunta enquanto o pessoal me responde? Sobre ansiedade, sobre outra coisa, sobre quem está fazendo a formação em terapias do bem, quer fazer alguma pergunta lá do material que vocês estão utilizando lá? Eu tenho uma outra pergunta, Gastão. Alguém falou aí? Pode falar, Cláudia. Tá. Primeiro, recomendar os cursos, né? Esses cursos do Gastão, assim, eu faço curso com ele tem uns 11 anos e eu não canso de ouvir. Mas tem uns 10 anos que eu falo, 10 a 11 anos. Eu tenho uns 30 anos que eu faço comigo. Então, assim, eu não perco uma live, não perco uma oportunidade de estar nessa corregulação, né?
porque assim é o que dá um norte, é o que dá uma segurança para a gente poder trabalhar e trabalhar com enraizamento, com o pé no chão, com responsabilidade, com acolhimento mesmo, tá? Então, O assim, trabalho é muito eu recomendo solidário, né? mesmo. Então, esses cursos que estão disponíveis, eles são maravilhosos, viu, Gastão? Estão muito bons mesmo. Aproveito até a oportunidade de parabenizar mesmo. Não vou refazer o estado de ego agora, por uma questão de logística minha aqui, mas assim, quem ainda não fez, faz, porque é muito bom. Te dá uma ferramenta muito concreta de você ver a evolução do paciente, tá? É palpável, né? E agora uma pergunta que eu queria fazer em relação às crianças menores de 3 anos. Que às vezes eu observo que, à medida que eu vou orientando os pais, às vezes é melhor, às vezes, do que o atendimento da própria criança. Ou às vezes o atendimento dessa criança junto com os pais. Como é que você orienta, como é que você observa aí? Aqui você estava falando do atendimento à distância? Não, no presencial. Agora eu não estou atendendo criança presencial, não estou atendendo, não. Hum. Tenho demandas, às vezes, dos pais, então eu procuro mais orientar os pais. Criança, ou melhor, estou atendendo crianças maiorzinhas, 7, 8 anos, crianças pequenininhas, não. O que a gente tem feito, né? No meu atendimento online de crianças, tá? Eu fiz algumas adaptações que são o que eu achei muito interessantes. Primeiro, é o tempo de sessão, tá? Uhum. Eu tenho feito sessões de no máximo meia hora com essas crianças, no máximo. Às vezes antes, às vezes até menos do que isso, tá? Se a criança é muito pequena. Outra coisa muito importante, né? O que eu tenho feito com essas crianças, basicamente, né, à distância, é aquilo que a gente chama de oração cardiomente, né? Então, normalmente eu faço uma enquetezinha do que elas estão sentindo, elas me falam, né? E aí eu faço uma oraçãozinha cardiomante, né? E com relação a aspecto lúdico, né, quando a criança é um pouquinho maior, o que eu faço? Eu faço uma forca, eu faço um jogo da velha, eu faço um jogo de tabuleiro, onde ela monta o tabuleiro e eu também, né? Então, isso, de alguma forma, ajuda terapeuticamente. Agora, quando a criança é pequena, né, o que eu tenho pedido? Eu tenho tanto feito com a criança, quanto eu tenho ensinado para os pais, todos os dias, a fazerem oração. Quando eu não gravo, mando para eles repetirem lá com a criança em casa, botar a mãozinha no coração e fazer aquela rezazinha básica que a gente sabe, né? E o que eu acho que a gente está fazendo? Nós estamos evitando conforme quadros mais graves de trauma, de ansiedade, quando você faz isso, né? Então, é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido de promover, né, essa autorregulação das crianças, mesmo as crianças pequenas, tá? Que elas respondem bem isso aí. Agora, brincar com essas crianças fica, né, um carrinho aqui, outro carrinho ali, uma bonequinha aqui, outra bonequinha ali, e vai. Né? A gente tem que ser muito criativo nesse momento. É. E eu sinto o seguinte, e é muito legal, né? Porque hoje mesmo eu atendi isso, uma menininha, né? Ela, às 7h30 da manhã, já manda uma mensagem para mim, de WhatsApp. Nós temos sessão hoje? Estou cansado de saber que tem. Né? Ela só quer a minha confirmação, sim, lindinha, às 5 da tarde. Aí, meio-dia, ela me manda uma outra mensagem. Não esqueci da nossa sessão hoje. Falei, nem eu esqueci. Né? E antes da sessão, chega mais ou menos às 4h30, já começa. Já estou aqui. Com o WhatsApp dela. Elas precisam, acho que esse espaço que elas têm com a gente de De corregulação contato. é fundamental, cara. É muito legal. Obrigada. Você ia falar alguma coisa, Berenice? Boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite, Gastão. Eu estou aqui, você comentou sobre o papel dos pais agora na quarentena, né, que eles estão ficando bastante sem paciência com relação aos cuidados com os filhos.
o tempo demasiado com eles está irritando muito esses pais. Acho que eles estão ficando com uma ansiedade muito grande também. Eu tenho tentado assim dar dicas para os pais de como ocupar o tempo com essas crianças e até dizendo a necessidade deles manterem esse tempo com qualidade. Mas está sendo bem complicado. Eu sinto realmente aquilo que você nos contou a respeito de até perder a paciência a ponto de bater na criança, né? Eu tenho um paciente que aconteceu isso semana passada. O que você indica, assim, qual a melhor forma de interagir com os pais nessa situação? Eu indico uma terapia online para os pais, sabe? Essa é a melhor coisa que eles podem fazer, né? Mas muitas vezes eles não fazem, né? Essa é a grande questão, né? Eles dizem que não tem tempo, então eles não estão levando as crianças porque estão com medo da pandemia, porque elas estão em contato com os avós às vezes. Então, sabe, está bem complicado. Eu sinto assim, eles terceirizaram muito os filhos, né? Então agora, quando tem que educar os filhos, eles estão com uma dificuldade imensa. Isso pega um pouco para mim, principalmente que meu filho está com 16 anos, enfim, é super independente. E eu sempre tive o maior prazer de ficar com ele. Isso pega um pouco, assim, né? Dá vontade de dizer, pô, mas aproveita esse tempo com o teu filho, né? Então eu fico um pouco perdida, assim, em como orientar esses Eu acho pais. que você está falando uma coisa muito importante, tá? Isso é uma coisa que eu até comentei, não sei se foi lá no Terapias do Bem, um curso desses, né? Quer dizer, tem muito tempo que eu não vejo pais tão irresponsáveis com os filhos do que essa geração de pai que está aí com 20 a 35 anos, né? Eles não levam os meninos na terapia, os meninos melhoram um pouquinho, eles retiram do processo terapêutico, né? Eles terceirizaram, você falou uma palavra muito importante, muito essa paternidade, essa maternidade, para as escolas, para os avós, para uma série de coisas, né? E eles estão com dificuldades agora de assumir essa responsabilidade com relação aos meninos, né? O ideal mesmo é que a gente tivesse realmente um atendimento junto com esses pais, junto com as crianças, né? Que é o que a Cláudia está falando. Ela tem feito muito mais orientação de pais do que talvez terapia de criança, né, Cláudia? Né? E eu acho que a gente vai caminhar muito para isso, né? Eu acho que, infelizmente, né? Esse é um fator real que a gente tem que trabalhar com ele, né? A última sessão, inclusive, o menino tem 13 anos, fez agora, e está morando com o pai, a mãe está em Brasília. Eu sugeri que fizessem juntos e corresponsabilizei os dois. Seu pai bateu, perdeu a paciência, o pai foi lá contar, meio se sentindo culpado, que essa motivação que o filho teve, qual a motivação que o pai teve para batê-lo, e o filho também, né? Dizia, poxa, cara, você tem que ter também mais paciência com o teu pai, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? O pai diz, vai estudar, o cara não vai. Vai estudar, o cara não vai. O pai está trabalhando, né? Então É é bem relacional que complicado. eu Eu falei, na trabalhei, verdade, os meninos em casa estão fazendo uma panela de pressão, entendeu? Né? é uma Às vezes, corresponsabilidade. quando Eu o falei, eu vou abuso não é trabalhar com os físico, dois, o porque abuso é moral dos pais, né? Eu não sei qual que é pior, para falar a verdade, é, né? Se é o físico ou se é o moral, né? Porque tem pais que falam cada impropriedades para as adolescentes, para as crianças, que, né? Acho que eu sei que é um machuca um período pouco bem mais que uma difícil, maldade. né? Não tem dúvida. Muito difícil mesmo. Acho que nunca passamos por essa situação tão real assim, né? É tudo muito novo para todo mundo, né, Berenice? Né? Para a gente mesmo. Para mim não foi muito novo, porque eu tenho mais de 10 anos que eu atendo online. Então, para mim, foi uma continuação Ah, do processo. Né? Mas eu fico pensando, quem nunca atendeu online, né, como a Tânia, né, Tânia? Né? De repente, você tem que se virar nesse espaço, atender criança online. Até então, a gente achava que isso é impossível. O próprio CRP não nos permitia não. fazer isso. Percebe? Mas hoje permite. Hã? Mas Hoje como, está permitido. mas como mudou tudo, cara, né? A gente tem que realmente estar se recriando, a verdade é essa, né? A gente está tendo que ser muito criativo, tem que rebolar mesmo para conseguir.
Eu estou usando, na verdade, né? Desculpe, aqui acho que saiu. Usando muito a psicoeducação mesmo. É fundamental, né? O que a gente vai fazer? Eu acho que numa época dessa é colocar cada um no seu lugar. Não sei se estou fazendo certo, quero até a sua opinião. De que pai é pai, Aqui, né? Ele tem que ter uma organização na casa e o filho obedece, né? Eu estou até falando, cara, mas você tem que obedecer teu pai, porque ele também tem razão, entendeu? Para os maiores, né? É uma coisa que eu falo para pai e mãe que eu acho que é muito importante. Eu acho que pai e mãe hoje tem que conversar, né? Tem que dar razões, né? Tem que justificar algumas coisas. Mas tem situações que pai é igual ao juiz de futebol. Você apita e pronto, acabou. Né? Se você chegar para o jogador e falar, você acha que foi falta? Não vai ter jeito, não vai apitar nada. Né? E eu acho que tem algumas relações, né, que têm que ser respeitadas em termos de, né, manda quem pode. Né? E eu acho que as pessoas têm que obedecer mais. Né? E as crianças têm que começar a não só buscar uma razão, mas entender também que às vezes existe não que é não. Né? Você tem pais muito culpados que não têm falado não para a criança atualmente, né? E o que você me diz de uma criança de 19 anos, que hoje eu tive que enfrentar uma briga entre pai, mãe e a criança de 19, o rapaz. E ele é de São Paulo. Entendeu? No final deu tudo certo, mas é como a Berenice falou. É psicoeducação. Não é psicoeducação, não. Eu acho que se eu tenho uma criança de 19 anos em casa, a responsabilidade é minha, querido. Né? Mas eles são muito simples, os pais. E ele está fazendo advocacia, então ele se acha filho único, sempre teve tudo. Eu sei que eles saíram, chegaram às vias de fato. Aí o rapaz hoje me mostrou a mão. Eu falei, que beleza! Quer dizer que o seu cérebro reptiliano funcionou aí, você não conteve. Porque esse tipo de agressão tem acontecido, né? É fogo, é difícil, né? E, na verdade, nós estamos vivendo todos panelas de pressão em casa. Né? É muito difícil. O meu maior medo, sabe qual é, Gastão e colegas? É daqui a 10 anos, essas crianças e esses jovens que estão passando pelas férias pandêmicas, que foi o que eu falei para esse rapaz, ô menino, você acha que você está de férias? Você não está de férias, não. Ele se assustou, ficou assustado. Você não está de férias, não. Pode parar. E eu tenho medo, daqui a 10 anos, esses adultos que passaram por essa pandemia, esse isolamento, o que eles vão ser? O que eles vão ter na cabeça? Não sei, cara. Nós temos muitas perguntas pelas frentes. Percebe? Né? E ninguém sabe para onde nós estamos indo, como é que vai ser essa história. Né? E quantas dessas pandemias a gente vai ter daqui para frente? Eu acho que isso é um aviso para o mundo. Não, chega. Para o trem que eu vou descer. Não, chega. Não quero. Gastão, eu já atendi uma pessoa que eu acho que ela não quer sair, né, desse quadro de ansiedade. Não sei se vocês me entendem. Sim. Ela tem uma ansiedade, né, patológica mesmo, e ela já faz o tratamento, né, com psiquiatra, ela toma uma medicação. Enfim, com essa pandemia, ela teve uma piora muito grande. E o que eu estou percebendo é que os dois filhos assim, né, que um tem 6 anos e o outro tem 3. Eles estão ficando igual a mãe, ou pior. Né? Mas eu estou tratando com a mãe, mas o que eu já disse, que também tem que tratar os filhos. Né? A criança de 3 anos não quer sair do pescoço da mãe chorando, gritando o tempo inteiro. E ela não aguenta mais, gritando, chorando, olha, é uma situação assim tão complicada. E eu faço, né, hoje eu fiz o protocolo de cardiomiopatria com ela, e ela olha, depois que termina, ela olha para mim, funciona mesmo isso? Sabe? É como, tipo assim,
Sabe o que é? Sabe, como se for... Eu vou te ser muito sincero. Essa moça fez um curso de pós-graduação em Harvard em chatice. Nada que você fizer com ela vai funcionar. Eu tô já tipo assim, eu tô já para desistir. Porque nada, sabe? Tudo que você fala... Deleta, continua fazendo o que você está fazendo, tá? Que você vai ver o benefício daqui mais tarde. Mesmo que ela fale, se isso funciona, né? Você não imagina o tanto de bem que você está fazendo para ela. Você ia falar, Tânia? Meu Deus. Sabe, tem horas assim que eu peço, sério mesmo, tem hora que eu peço a Deus sabedoria. Não, mas deixa eu te dar uma dica, Lisier. Talvez quando você começa a pedir para o cliente não ir, piora muita coisa. Não, eu já peguei uma assim. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que ela não queria largar a ansiedade, porque depois ela não sabia o que ela ia fazer sem ansiedade na vida dela. É isso que eu imagino dela também. Ela não... É um apego, sabe? Eu acho que ela já se acostumou a viver assim. É o papel que ela está representando de vítima, de ansiosa. Né? Mas eu tenho pena das crianças dela já, tu acredita? Mas aí se ela for montada, né? Quem vai ficar ansiosa é você. Não, assim, eu tô com pena, porque eu digo assim, né? É uma situação, porque assim, tá aqui a gente está conversando, a criança chega, a criança grita, a criança é como se a criança tivesse um medo de perder, sabe? É uma coisa assim horrível. Agora, a hora que você conseguir colocar para ela, será que você está com medo de perder essa ansiedade? Analisa a reação que ela vai ter. Não sei, eu acho que no fundo ela é controladora, sabe? Sim, claro. Apesar dela aparecer com quadro ansioso. Depois ela não vai ter... Qual é o outro papel que ela vai desempenhar? Sério, a questão dela é que ela quer controlar tudo. E tudo que talvez saia um pouquinho do controle dela, ela pira. Que talvez seja o que Tânia, ela acha que é verdade. Oi. Desculpe, é que me veio aqui uma ideia. Aí ela vai ter que ser mãe, né? Aí complica. Agora, pergunta também, deixa... bom, Berenice, pergunta também para ela se ela já conseguiu deixar de ser filha. Que a gente só consegue ser mãe depois que você vê a sua mãe, o seu pai, como companheiro. Ela já perdeu o pai. A mãe vive doente, acamada, entendeu? E você já trabalhou isso aí, essa perda desse pai? A perda do pai, sim. Né? E essa da mãe, ela ainda está naquele processo ainda. Pelo jeito, ela não quer sair dessa postura. Essa é o que eu acho, sabe? Que ela não quer sair, mas mesmo assim, eu estou trabalhando. Sim, mas agora você vai ter que dar mostrar para ela que você já fez o diagnóstico, né, Gastão? Trabalha. Né? Esse tipo de caso, eu falo o seguinte, trabalha. Segue o que você está planejando para ela, mesmo que ela fale, isso funciona, isso não funciona, tá? Porque essa moça vai te agradecer depois, né? Você tem que pensar o seguinte, é uma pessoa controladora e ela faz isso para te controlar, tá? Sim. A verdade é essa. Né? Daqui a pouco, agora, a hora que ela colocar, Gastão, no checklist, que ela colocar lá na parede e falar, será que você está com medo? Depois de perder a ansiedade, que papel que você vai representar, o mínimo, ela depois da terapia, ela vai pensar. Vai, com certeza. Agora, vai. Eu vou ter que fazer isso. Eu consegui assim, porque a pessoa voltou assim de uma maneira, não, e quais os papéis que eu tenho, aí a gente começou a trabalhar a personalidade dela. Mais alguma pergunta sobre ansiedade que vocês gostariam de fazer? Como é que vai ser dia 18? Dia 18 vai Vai ser... ser no Zoom? Você vai mandar... Eu vou mandar para vocês esse link aqui, para vocês entrarem, né? E depois de quantos anos que eu estou refazendo? Acho que 20, né? Se for a Cláudia, 30. Eu estou 40. Sei lá, porque eu já estou 45 de consultório. Não tem vergonha, não. Mas vai ser de 2 às 6 da tarde. Vai ser super legal. Então, uma turma super bacana, bastante gente. Né? Que bom. Então, a gente vai fazer uma troca muito grande aí, né? E vai ter algumas coisas muito novas, como que eu introduzi nos protocolos, né? Que você vai, de alguma forma, aprendendo novas coisas, você vai, de alguma forma, acrescentando, né? na prática, né?
Que eu acho que essa é a magia da terapia, né? A gente poder estar trocando isso. Ok? Comprar Gente, uma mala maior de ferramenta, né? cada dia maior, né? Tem que ser. Gente, um beijo para vocês. Vamos finalizar. Então a gente fica até Obrigado. amanhã conversando aqui. Um abraço, meninas. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Gastão, obrigada. Obrigado a vocês, gente. Beijo para vocês, tá? Fiquem bem. Tchau, boa noite. Obrigada. Nada. Prazer em ter aqui.